Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Amados, foi uma polêmica muito grande, né? Isso que aconteceu com essa criança de 10 anos de idade. Ontem, quando eu vi isso na televisão, eu fiquei chocado. A gente, se for pela carne, a gente quer que o indivíduo desse morra, né? Porque é um absurdo. Mas depois que eu vi aquilo, eu comecei a estudar hoje. Peguei um pedaço do dia e eu comecei a estudar sobre isso. Li algumas coisas na palavra de Deus sobre isso. E eu digo que o diácono Marcelo pontuou muito bem acerca do posicionamento com relação a um fato como esse. E nós somos uma igreja que nós não apoiamos esse tipo de coisa. Pode ser artista, pode ser político, pode ser quem for. Eu não como na mão de ninguém. Eu não como na mão de político, eu não como na mão de empresário, eu não devo nada para nenhum deles. Então, eu não tenho que ir pela cabeça de ninguém, mesmo porque eu não sou piolho, né? Então, eu acredito que independente da forma como aconteceu, por mais absurdo que tenha sido, a palavra de Deus, ela contraria completamente a questão do aborto. E nós aprendemos que a vida da mãe é uma coisa e a vida da criança é outra, completamente diferente. A alegação dos médicos ali foi que aquela criança não tinha condição de gerar pela idade dela. Só que para enfiar uma agulha no coração daquele feto, matar aquele feto e depois induzir aquela criança a um parto. Se ela não tinha condição de gerar, por que induziram ela ao parto? Então ela não teria também condição de fazer um parto ali. E aconteceu um parto ali. Essa é a minha opinião. E como eu não devo nada para ninguém, eu posso falar o que eu bem entender, baseado nas escrituras. Aquilo ali foi um assassinato. Aí chega as paquitinhas de plantão, os paquitinhos, né, de plantão, os artistazinhos, né, e começa a falar um monte de coisa na rede social e tem um monte de otário que vai em cima junto, né? Tem um monte de gente que vai junto na onda. É porque é artista, porque tem milhares de seguidores, deixa eu ir junto com ele na onda. Não, amados. E o pior é que tem um monte de crente abestalhado que vai junto. Antes da gente falar alguma coisa, a gente tem que conhecer primeiro. Eu não poderia estar aqui me posicionando se antes eu não tivesse buscado dentro das escrituras o que eu busquei e encontrei. E a palavra de Deus condena. Aí a pessoa diz assim, mas o senhor está falando do Antigo Testamento. Jesus falou do Antigo Testamento. Eu não vim para desfazer a lei. O Sermão da Montanha, ele disse isso. Eu vim para cumprir. Quando você olha em Romanos 13, o apóstolo Paulo vem e fala sobre os mandamentos. Mostrando que não foi tirado, não foi abolido. Tem que ser praticado.
Amados, está escrito lá em Êxodo capítulo 21, e se uma pessoa matar uma criança no ventre de uma mãe, ela tem que morrer também. Você sabe o que é isso? Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, não. E aí a gente vê exemplos como o exemplo do Marcelo. Você já pensou se ele tivesse sido um aborto? Hoje ele não estaria aqui sobre o altar para pregar o evangelho, para falar o que ele falou para você, para ministrar o que ele ministrou, para ser o exemplo que ele é, para ser um homem de Deus que ele é. Eu não sei se em algum momento passou na cabeça da minha mãe me abortar, eu não sei. Tomara que não. Mas quantas outras pessoas hoje iriam ser vítimas de um aborto e não foram, e hoje são homens e mulheres de Deus? Então, por isso que a gente não pode ser ignorante, amados. É por isso que eu já tenho falado para vocês, desde que nós iniciamos essa obra. Deus não quer uma igreja burra, não quer um povo ignorante. Quando as pessoas não conhecem as Escrituras, elas perecem. Aí fazem que nem esses crentes do oba-oba estão fazendo nas redes sociais por aí, ó, com esse caso. Não, tinha que fazer mesmo, que nem eles estão fazendo. Mas por quê? São um bando de ignorante. Conhece a palavra de Deus. Que a partir do momento, mesmo que você tenha dúvida, mesmo que diante de uma situação como essa, você já tenha uma opinião formada, quando você vai para as Escrituras e você vê a opinião de Deus com relação a isso, na mesma hora você muda de opinião. Porque o que vale não é a minha opinião e nem a sua. É a opinião de Deus, é aquilo que Deus pensa, é aquilo que Deus acha. Então, foi um crime, foi um homicídio que aconteceu com aquela criança. Foi um assassinato. Amém, amados? Esse é o nosso posicionamento. Esse é o posicionamento da comunidade cristã em Yeshua. Bíblico. Palavra de Deus. Eu não sei quem está em casa. Se gostou, se não gostou. Se não gostou, problema de quem não gostou. Amém? Vai estudar a Bíblia, vai buscar, vai estudar. Depois a gente conversa. É ou não é? Ponto final. Abriu aí, segunda carta